Olá, meu nome é Walter Beal e estarei apresentando esse exemplo da parte de parafuso de potência em elementos de máquina para vocês. Esse exemplo ele vem lá do livro do Juvenal, na sua quinta edição, e é o primeiro exemplo do livro, ok? Bom, o exemplo ele começa, né, colocando que é um macaco mecânico, né, utilizado para levantar uma carga lá de 1000 libras, né? A rosca ela tem uma dimensão de 1 polegada, né? Isso referente geralmente ao diâmetro primitivo dela. E ele tem um colar de 1,5 polegadas de diâmetro, tá? E ele dá os coeficientes de atrito dinâmico para o colar e para a combinação porca e parafuso, tá bom? Dessa forma ele determina, né, ele pede para que você determine qual que é o passo do parafuso, avanço, profundidade da rosca, o diâmetro primitivo e o ângulo de hélice, e estime os torques da partida, da operação e do abaixamento da carga. E também estimar as eficiências desse macaco quando ele estiver elevando a carga. É importante notar aqui que ele fala em 2 entradas, ou seja, ele é um parafuso que tem 2 entradas, não só uma, tá bom? Então vamos lá e organizar aí o nosso exercício, né, nosso exemplo. Primeiro os dados que ele deu, né? Ele deu que o parafuso é do tipo Acme e que o diâmetro é de 1 polegada, ou seja, 25,4 milímetros. O número de entradas são 2, a carga será elevada lá a seus 4,45 kN e o diâmetro do colar em 1,5 polegadas. E o coeficiente de atrito da rosca, né, do parafuso, de 0,12 e do colar, que é rolamentado, em 0,09, tá bom? O que eu fiz aqui, né? Só chamando a atenção. O Juvenal ele usa a notação de F para atrito, né, como friction. E o Norton ele usa o Ni. Né? Então, para não fazer muita bagunça na cabeça dos alunos, eu deixo só o Ni, tá bom? Por isso que eu coloco o Ni. Então, vamos lá resolver o exercício, ok? Primeiro, pegar as características desse parafuso, né? Então a gente vai lá na tabela 15.3 do Norton, né? Lembrando, né, que eu até coloquei ali no slide anterior, né? O exemplo é do Juvenal, mas a gente vai resolver como se estivesse utilizando os dados do Norton, tá? Não vai ter variação na resolução, não. Então, se a gente consultar a tabela 15.3 do Norton, tá? Para um parafuso Acme de 1 polegada de diâmetro, tá? Eu tenho 5 roscas em cada polegada, né? O passo é de 0,2 polegadas, o diâmetro primitivo 0,9, o diâmetro menor 0,8 e a área sob tração do parafuso em 0,58 polegadas quadradas, tá bom? Como a gente tem 2 entradas, né, a gente vai ter que dar uma analisada nisso aí depois, tá bom? Mas o roscas por polegada são 5, tá? O passo é 1 sobre n, né? Então 1 sobre 5, então dá 0,2 polegadas, que é o que está ali na tabela, a gente só está recalculando aqui, e o diâmetro primitivo reutilizando os dados da tabela. E aí, olhando lá a figura 15.3 do Norton, né, em relação ao diâmetro da raiz, o diâmetro da crista e assim por diante, né, e os 14,5 graus do dente, né, da rosca, né, eu tenho que a profundidade da rosca vai ser o passo dividido por 2, tá, e que o ângulo da rosca é 14,5, já que que é um parafuso Acme, né? Só que o ângulo da rosca, que é uma das coisas que ele pede, é diferente. Por quê? Porque esse parafuso ele não tem uma entrada, ele tem 2 entradas. Então o diâmetro menor, né, que ele aperta lá é D-2 sobre P dividido por 2, tá? Calculado, né? No Juvenal esse cálculo está errado, tá? Então prestem atenção, porque o cálculo não está correto lá, tá bom? É bom entender também que apesar de
né, a gente olhar e achar que está na metade aqui da altura, né, não está, tá bom? Então, o diâmetro P não está necessariamente na metade da altura, tá bom? E aí, como nossa rosca justamente tem duas entradas, né? Então aqui em verde é uma entrada e que está em cinza, somente em cinza é outra entrada, né? A gente tem que o ângulo vai ser diferente. Então o avanço, de acordo com o número de entradas, é duas vezes o passo. Então, como o passo é 0,2 e o número de entradas é 2, né, o avanço é 0,4. E aí a gente pode calcular então o ângulo de hélice, que vai ser o arco tangente de L sobre π diâmetro primitivo, tá bom? Então a gente calcula o ângulo de hélice dependendo justamente do cálculo do avanço, tá bom? Então vejam que é 2,8 graus, né, o ângulo da hélice. Então as respostas que ele pede no item A, que são mais referentes às questões geométricas da nossa rosca, né? Então aí, passo, avanço, a profundidade da rosca, o diâmetro primitivo e o ângulo de hélice. Vamos continuar agora e calcular as eficiências que ele solicita nesse exemplo, né? Então, qual que é o torque de partida da operação para levantar e para baixar, né? Quando a gente abaixar, a gente tem a gravidade ajudando, então é diferente o valor do torque, tá? E aí a gente vai considerar aqui as recomendações que o Juvenal faz no livro dele, tá bom? Então a gente vai fazer um mix entre Norton e Juvenal aí para resolver essa parte do exercício. E uma consideração importante, né? Você sempre tem que saber que o atrito estático é diferente do atrito dinâmico. Então, o, o atrito dinâmico ele coloca que é um valor X e aí ele coloca que o valor do atrito estático é 30% maior do que o atrito dinâmico, caso você não tenha esse dado, tá bom? Então, no caso lá, o estático da rosca, né, fica 1,33333 vezes o atrito da rosca, que seria então o atrito estático. E o estático do colar vai ser 1,33333 vezes o nido colar, né, então dá 0,12. Então, são importantes, porque isso afeta principalmente a potência do motor que você tem que ter no começo do teu processo, né? E aí, vamos lá calcular o torque, né? Então, pegando as equações 15.5a e b lá do Norton, né, a gente tem o torque para levantar e para baixar. Então, o torque para levantar da parte da rosca, né, do parafuso, né, fica calculado por essa equação aí, né, onde dá 16 Nm. E o torque para baixar, né, é praticamente essa mesma equação, só inverte ali aqueles sentidos, né? Então só vai inverter os sentidos, os sinais daquela equação ali, que é referente ao que ajuda e o que ajuda a baixar a carga com função da gravidade. Então veja que o torque, né, para baixar a carga é muito menor do que o torque para levantar a carga, já que a gravidade ajuda na hora de abaixar, tá bom? E aí a gente calcula o torque do colar também, né? Então o torque do colar está aí calculado com o Ni estático aí do colar, tá bom? E aqui, claro, né, como ele pediu, são os torques para iniciar os movimentos, ou seja, aquele torque que a gente dá quando começa a movimentar. Então por isso que a gente está usando os coeficientes de atrito estáticos, tá bom? E aí somando o TSU mais o torque do colar e o TSD mais o torque do colar, você tem os torques efetivamente utilizados. Veja que o torque do colar é relativamente alto, né? Você está falando de 10,2 Nm, né? Então o torque para subir fica 26 e o torque para baixar fica 11,4. Então o torque do colar é alto sim, tá? Mas isso é no instante inicial. Depois que ele vence a resistência do coeficiente de atrito inicial, né, ou seja, começa a ter uma melhor lubrificação e etc. do sistema, esse torque cai, né? E aí a gente utiliza os coeficientes de atrito dinâmicos, né? Então, refaz aquelas equações agora com coeficiente de atrito dinâmico, né? Como ele só pede para o torque de subida, né?
A gente nem vai calcular o de descida aqui, só o de subida, mas com os coeficientes de atrito dinâmicos. Vejam que são menores, né? De 16 caiu para 13 e o do colar de... quanto que estava do colar mesmo, gente? 10 caiu para 7,6. Então, desceu um pouco o valor do colar para subir durante a movimentação. Né? Então, no início você tem instantaneamente um valor alto, mais alto de torque para vencer esse atrito do sistema e depois ele baixa um pouquinho, tá bom? Então, isso é importante para a gente conseguir dimensionar nosso motor. A gente não pode dimensionar por esse torque, tem que dimensionar pelo torque inicial necessário para vencer o atrito estático, tá bom? Então, né, fazendo lá o torque inicial sobre o torque final, né, digamos, de movimentação efetiva do parafuso sobre o torque do start do sistema, a gente está falando em 81% do valor. Né? Vamos considerar aí agora indo para cálculo de eficiência. O que é eficiência? Eficiência é o trabalho de saída sobre o trabalho de entrada. Né? Então, o trabalho de saída aí, considerando a carga e o deslocamento do avanço, né? E o trabalho de entrada é o torque, né? O torque aplicado lá para rotacionar uma volta e o quanto que ele, nessa volta, ele avança L. Né? Então, numa volta ele gastou 134 joules, né? E levantou, né, o P vezes o L, 45 joules. Dessa forma, saída sobre entrada tem uma eficiência de apenas 33,7%. Ou seja, o Ni aqui, né, o atrito, está consumindo muito. Lembre-se que aqui a gente não está falando de, como eu estou utilizando o TU, e o TU foi o cálculo junto com o colar, eu estou falando de eficiência do sistema, que está considerando o torque do colar e o torque do parafuso. Se eu pedir só a eficiência do parafuso, ela vai ser maior, porque aqui eu tenho uma parte da eficiência que está sendo consumida pelo atrito do colar, tá bom? Então, se eu for avaliar somente a eficiência da rosca do parafuso, ela é um pouco maior, de 33 ela sobe para 52,4%, tá bom? Então, é isso. Aqui as referências. Né, respeite o trabalho do professor, né, não compartilhe, não mande para frente. Né, e se achar algum erro, lembra eu, por favor, entre em contato. Obrigado.